Nosso vídeo de hoje para explicar exatamente como funciona esse regulamento da CBF. A janela de transferência se encerrou, isso é bem verdade, no último dia 2 de setembro. Porém, para atletas que rescindiram os seus contratos e que hoje, ou seja, desde o último dia, do dia 2 de setembro, para trás, rescindiram os seus vínculos, estão livres no mercado, eles ainda podem fechar com os clubes das séries A e B aqui do futebol brasileiro até o próximo dia 20 de setembro. Então não é até o final do ano, só até o dia 20. Então tem mais ou menos aí mais 15 dias, para efetuarem essas contratações. O regulamento ele prevê o seguinte: os jogadores inscritos, eles podem ser regularizados até o dia 9 de setembro sem nenhuma justificativa, O clube tem que pode no máximo inscrever 50 jogadores no Campeonato Brasileiro. Depois do dia 9, os clubes terão que substituir esses jogadores livres contratados, se isso acontecer, por outros atletas que já estavam inscritos dentro do próprio elenco. Isso não é geralmente um grande problema, você pode tirar um cara ali encostado, lesionado, ou um jogador, por exemplo, das categorias de base. Então tem-se esta questão, mas é uma lista que eu separei aqui e eu enxergo que assim, com toda certeza, não são jogadores que estão atuando no seu melhor nível ou que estão na melhor condição física, mas tem boas opções tecnicamente falando dentro desta lista. O primeiro jogador que eu quero passar aqui para vocês é do João Pedro, ou JP Galvão, jogador ex-Grêmio, 32 anos de idade. Eu vejo que esse é uma boa opção no mercado brasileiro. Apesar da temporada ruim pelo Grêmio, ele não deu certo no Grêmio, Até pensei que no ano passado tinha se destacado, mas não. Acabei confundindo ele com outro jogador, acho que eu confundi com o Galdino. Foram 45 jogos no geral pelo Grêmio, marcou só 3 gols. É um segundo atacante, pode fazer uma função de um falso 9, também já jogou como um meia central. Jogador com boa batida na bola, lá no Cagliari, no futebol italiano. Sempre foi um destaque, tratado como ídolo no clube europeu, onde jogou entre 2014 e a 22. Ele rescindiu com o Grêmio e com o Fenerbahçe, estava emprestado apenas aqui no futebol brasileiro, como rescindiu antes do dia 2 de setembro, é um nome que está livre 100% e pode assinar com qualquer clube aqui do Brasil. O que eu acho interessante do João Pedro é que ele não pode jogar agora a Série A. Como ele fez mais do que 8 jogos pelo Grêmio, ele fica impossibilitado de atuar na primeira divisão. Desta maneira, uma alternativa seria, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador barato, mas penso que olhando essa temporada, o Goiás que ainda ficou devendo, vamos colocar assim, mais um meia atacante e um lateral direito, estava aí dentro das pretensões da diretoria para essa janela. Acabou que chegou basicamente nessa reta final só o John Vasquez, ponta colombiano. Já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar para vocês na tela final. Penso que o João Pedro seria uma alternativa interessante. Um lateral direito excelente que está livre é o Mário Fernandes. Óbvio, um jogador muito caro também, 33 anos de idade, mas penso que é o melhor lateral direito hoje livre no futebol mundial. Então eu teria que colocar aqui nessa lista também para vocês observarem que tem sim, tem boas alternativas no mundo da bola. A última temporada do Mário Fernandes foi pelo Zenit, um jogador muito corajoso, Ele é revelado pelo Grêmio, começa no profissional, jogou 4 anos por lá e foi para o CSKA Moscou. Quando ele volta para o Brasil, ele escolhe logo o Internacional em 2023, mas só jogou 5 vezes e acabou saindo. E volta para a Rússia, adivinha, o maior rival do CSKA, o Zenit. Nesta última temporada, não renovou, foi especulado em alguns clubes do Brasil, tem só 33 anos de idade, jogador que é naturalizado russo. Penso também que o Mário Fernandes seria um jogador espetacular, tanto para a Série B ou até mesmo na Série A, para qualquer clube aqui do Brasil. E para finalizar aqui essa primeira parte, um jogador que foi procurado pelo Goiás no ano passado, o Marlon, O Marlon, zagueiro ex-Barcelona, Fluminense, Sassuolo no futebol italiano. O Marlon ele foi, foi em 2022, corrigindo aqui a informação, ele foi procurado para a Série A ali no comecinho do ano, aquela época que o Goiás trouxe o Sidney, você lembra dele? Aquele zagueiro que veio do Cruzeiro, jogou muito tempo no futebol espanhol. O Goiás procurou o Marlon naquele momento, mas era um jogador muito caro. Ele estava naquela situação envolvendo o futebol ucraniano, no Shakhtar, não queria ficar por lá, mas acabou sendo emprestado ao Monza. Ele rescindiu o contrato no Fluminense, nesse ano jogou apenas 8 vezes. Pensei que daria certo esse retorno dele ao Fluminense, mas não jogou bem, Assisti alguns jogos dele no ano passado, inclusive contra o Goiás, mal pra caramba. Nessa temporada também 8 jogos. Ainda assim penso que é um zagueiro bem interessante, Está dando sopa aí no mercado. Não é barato também, mas é um nome que talvez, olhando para o ano que vem, por exemplo, é óbvio que o Goiás não pode torrar todo o dinheiro, mas é muito mais barato, mais fácil, na maioria das vezes, quando o jogador não pede luvas estratosféricas,
você fechar com ele quando ele está livre no mercado, do que propriamente buscar um empréstimo quando já está empregado, recebendo às vezes até mesmo um salário muito maior. Mas com o Marlon também zagueirão com passagem do futebol espanhol, ucraniano, italiano, francês e por último no Fluminense foi campeão da Libertadores. É um